No brilho e glamour de Hollywood, estrelas mirins frequentemente parecem ter tudo: fama, fortuna e um futuro promissor pela frente. Mas por trás da cortina, muitos desses jovens atores enfrentam desafios incríveis, que muitas vezes levam a consequências de partir o coração. As histórias dessas estrelas revelam um lado mais sombrio da fama na infância, onde a pressão para ter sucesso tão jovem pode ser esmagadora, e a queda da graça devastadora. Mary Anissa Jones. Anna Jones, uma amada estrela infantil do final dos anos 60, conquistou os corações de milhões com seu papel como Buffy Davis em Family Affair. Seus cachos dourados e sorriso angelical fizeram dela uma favorita dos lares. No entanto, quando o programa terminou em 1971, a fama que antes a abraçava rapidamente desapareceu, deixando Anna lutando para fazer a transição para a idade adulta. Enfrentando rejeição de Hollywood, ela procurou consolo nas drogas. O que começou como uma fuga das duras realidades da vida após a fama, logo se transformou em um vício completo. Seu futuro, que antes era promissor, escureceu. E aos 18 anos, ela era uma sombra do que já foi. Em agosto de 1976, a batalha de Anna contra o abuso de substâncias terminou tragicamente com uma overdose fatal, deixando o mundo de luto pela perda de uma jovem e promissora vida. Sua história serve como um lembrete doloroso de como as pressões do estrelato infantil podem transformar sonhos em pesadelos. A vida curta e conturbada de Anna é uma das quedas mais trágicas de Hollywood. Dana Plato, mais conhecida por seu papel como Kimberly Drummond na famosa sitcom Diff'rent Strokes, tornou-se um nome conhecido no final dos anos 70. Com seu sorriso brilhante e charme juvenil, ela parecia destinada ao sucesso a longo prazo. No entanto, após o fim do programa, Dana lutou para encontrar seu lugar em uma indústria que muitas vezes descarta suas jovens estrelas. A transição para a vida adulta foi difícil, e ela enfrentou rejeição de Hollywood, levando a uma espiral descendente. Por volta dos 20 anos, Dana estava lutando contra o vício e problemas legais, tentando manter sua carreira e vida pessoal. Seus últimos anos foram marcados por abuso de substâncias, prisões e dificuldades financeiras. Em uma tentativa desesperada de recuperar sua fama, Dana fez um breve retorno aos holofotes, mas nunca conseguiu recuperar seu sucesso anterior. Tragicamente, no dia 8 de maio de 1999, com apenas 34 anos, Dana Plato morreu de overdose. Uma vida cheia de promessas tragicamente interrompida. Gary Coleman, a estrela icônica de Diff'rent Strokes, tornou-se uma figura amada na televisão americana por seu papel como o adorável Arnold Jackson. Com seu humor contagiante e bordão característico, "Que papo é esse, Willis?", Gary conquistou o coração de telespectadores ao redor do mundo. No entanto, por trás de seu charme nas telas, havia uma vida marcada por profundas lutas. Apesar de sua imensa popularidade, o distúrbio de crescimento de Gary o deixou perpetuamente com aparência infantil, o que se tornou tanto uma bênção quanto uma maldição em sua carreira. À medida que envelhecia, os papéis que outrora o definiram se tornaram mais difíceis de encontrar, e Hollywood logo virou as costas para a estrela mirim. Seus problemas financeiros aumentaram enquanto ele travava uma batalha legal pública contra seus pais adotivos e ex-gerentes, acusando-os de roubar milhões de dólares de seus ganhos. Nos seus 30 e poucos anos, Gary estava trabalhando como segurança para sobreviver, um contraste acentuado com a fama que ele conheceu. Sua vida pessoal estava repleta de problemas de saúde, instabilidade financeira e turbulências nos relacionamentos. Em 28 de maio de 2010, após sofrer uma queda em sua casa que resultou em uma hemorragia cerebral fatal, Gary Coleman faleceu aos 42 anos. Judy Garland. O nome de Judy Garland pode evocar memórias de O Mágico de Oz e seu papel icônico como Dorothy. Mas nos bastidores, sua vida estava longe de ser um conto de fadas. Lançada sob os holofotes como adolescente, Garland tornou-se vítima da máquina de Hollywood, suportando exigências brutais dos estúdios, dependência de drogas e turbulência emocional. Suas lutas ao longo da vida culminaram em sua trágica overdose aos 47 anos. A história de Garland continua sendo um alerta assombroso sobre o lado sombrio da fama. Corey Haim foi o galã adolescente por excelência dos anos 1980. Conhecido por filmes como The Lost Boys, Haim parecia ter tudo. No entanto, por trás de seu sorriso encantador, Haim lutava contra um grave vício em drogas que descarrilou sua carreira. Embora ele tenha tentado várias vezes se recuperar, o dano já estava feito. Haim faleceu tragicamente em 2010 de pneumonia, com apenas 38 anos. Uma vida que brilhou intensamente, mas por muito pouco tempo. River Phoenix. Poucas estrelas mirins tinham tanto talento bruto quanto River Phoenix. De seus papéis em Stand By Me a My Own Private Idaho, Phoenix capturou os corações do público, mas sua natureza sensível e introspectiva levou-o.
por um caminho sombrio. Na noite de Halloween de 1993, Phoenix desmaiou do lado de fora do Viper Room em Los Angeles e foi declarado morto por overdose de drogas. Ele tinha apenas 23 anos. Sua morte chocou Hollywood, interrompendo o que muitos acreditavam que seria uma carreira digna de um Oscar. Jonathan Brandis. Jonathan Brandis foi outro ídolo adolescente cuja carreira, embora promissora, terminou em uma tragédia comovente. Conhecido por seu papel em Sequest DSV, Brandis parecia estar prestes a assumir papéis mais maduros, mas quando sua carreira estagnou, ele lutou para encontrar seu lugar em Hollywood. Em 2003, Brandis tirou a própria vida aos 27 anos, deixando seus fãs devastados e questionando o que poderia ter sido. Brad Renfro. Nos anos 90, Brad Renfro foi aclamado como um dos jovens atores mais talentosos de Hollywood, com papéis em filmes como The Client e Sleepers. Mas, como muitas estrelas jovens, Renfro não conseguiu lidar com as pressões que acompanham a fama. Uma série de problemas com a lei, incluindo prisões relacionadas a drogas, atormentaram sua vida. A história de Renfro terminou tragicamente em 2008, quando ele morreu de overdose de heroína aos 25 anos. Sua morte foi mais um lembrete sombrio do lado mais obscuro de Hollywood. Heather O'Rourke. Heather O'Rourke será sempre lembrada como a garotinha de Poltergeist com sua frase arrepiante: "Eles estão aqui." Mas por trás da tela, a vida de O'Rourke deu uma guinada trágica. Com apenas 12 anos, ela morreu devido a complicações causadas por obstrução intestinal. A perda repentina desse jovem talento chocou os fãs e lançou uma sombra sobre a franquia Poltergeist, que muitos passaram a ver como amaldiçoada. Bob Driscoll. A história de Bob Driscoll é uma das mais trágicas da história de Hollywood. Um astro da Disney conhecido por A Ilha do Tesouro e por dar voz a Peter Pan, a carreira de Driscoll despencou à medida que ele envelheceu e deixou de se encaixar em papéis infantis. Ele se voltou para as drogas e caiu no esquecimento. Em 1968, o corpo de Driscoll foi encontrado em um prédio abandonado, não reclamado por semanas até ser identificado por impressão digital. Ele tinha apenas 31 anos. Edward Furlong. Edward Furlong entrou em cena em Terminator 2. O julgamento final como o durão e rebelde John Connor. Mas seu sucesso em Hollywood foi manchado por lutas contra o vício em drogas e álcool. Problemas legais o seguiram por anos, ofuscando seu sucesso inicial. Embora ainda esteja vivo, a carreira de Furlong nunca se recuperou dos danos causados pelo vício. Michael Jackson. Embora a trajetória de carreira de Michael Jackson o tenha levado muito além dos seus primeiros dias com os Jackson 5, a vida do rei do pop esteve enraizada em uma infância difícil, repleta de imensa pressão. Como adulto, Jackson enfrentou uma série de batalhas legais e tumultos pessoais, incluindo acusações de abuso, problemas de saúde e dependência. Sua morte repentina, em 2009, aos 50 anos, causada por intoxicação aguda por Propofol, deixou o mundo abalado e de luto por um dos artistas mais influentes da história. Britney Spears. Britney Spears foi a princesa do pop da América no final dos anos 90, mas sua ascensão à fama veio com um fardo pesado. Após um colapso muito divulgado em 2007, a vida de Britney se tornou uma série de batalhas legais, tutelas e lutas pessoais. Embora ela tenha feito esforços para retomar o controle de sua vida, a história de Spears é um conto de advertência moderno sobre os efeitos da atenção incessante da mídia e os desafios enfrentados por estrelas na manutenção de sua saúde mental. Tatum O'Neal. Tatum O'Neal fez história como a mais jovem vencedora do Oscar aos 10 anos por sua atuação em Paper Moon. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por abuso de substâncias e relacionamentos conturbados, incluindo um casamento e divórcio de alto perfil com a estrela do tênis John McEnroe. Tatum enfrentou inúmeras batalhas públicas com o vício, mas continua a lutar pela sobriedade, provando que a jornada de recuperação é contínua. Drew Barrymore. A história de Drew Barrymore, embora familiar, não é menos cativante. Como a queridinha de E.T., Barrymore tornou-se um nome conhecido desde cedo. Mas aos 13 anos, ela entrou em reabilitação por dependência de drogas e álcool. Diferente de muitos de seus colegas, Barrymore conseguiu transformar sua vida, tornando-se uma atriz e produtora bem-sucedida. Sua jornada se destaca como um raro exemplo de triunfo em uma indústria repleta de histórias trágicas. Corey Feldman. Corey Feldman, que foi um amado astro-mirim dos anos 80 conhecido por filmes como Os Goonies e Conta Comigo, enfrentou demônios semelhantes aos de seu amigo e ator-colega, Corey Haim. Feldman lutou contra o vício e alegações de abuso por parte de executivos de Hollywood, batalhas que continuaram em sua vida adulta. Apesar de suas dificuldades, Feldman continua sendo um defensor declarado dos sobreviventes de abuso, determinado a fazer sua voz ser ouvida. Shirley Temple. Shirley Temple era o queridinho da América.
Coração na década de 1930, mas mesmo a querida das telas de cinema não estava imune às dificuldades da vida. A transição para papéis adultos provou ser difícil e ela acabou deixando a atuação para trás. Embora tenha encontrado uma segunda carreira na diplomacia representando os Estados Unidos no exterior, problemas de saúde a assombraram nos últimos anos. Shirley faleceu em 2014 aos 85 anos, mas a imagem de seus cachos e olhos cintilantes ficará para sempre gravada na memória dourada de Hollywood. Macaulay Culkin, do rosto adorável de Esqueceram de Mim ao jovem atormentado por rumores, a jornada de Macaulay Culkin não foi nada fácil. No auge de sua fama no início dos anos 90, Culkin foi o ator infantil mais bem-sucedido desde Shirley Temple. Mas a fama veio com um preço alto. Disputas parentais sobre sua fortuna, batalhas legais e as pressões de Hollywood o levaram a se afastar dos holofotes. Embora ele tenha lentamente retornado à atuação, a história de Culkin é um lembrete claro de como a fama na infância pode quebrar até mesmo os espíritos mais fortes. Cada uma dessas 18 estrelas já esteve no auge da fama, cativando o público com seu talento e carisma. Ainda assim, por trás do glamour de Hollywood, eles enfrentaram batalhas das quais nem mesmo o mais brilhante holofote podia protegê-los. Suas histórias nos lembram que a fama tem um preço, um que nem todos podem pagar.